conhecidas é oferecendo Viagra, oferecendo remédios, oferecendo cursos e aí por aí vai, né? Então, as diversas categorias de spams aí de tipos são cada dia mais complicadas. Antes era por texto, aí você começa a filtrar as palavras lá. Aí depois já começa a mandar imagens. E aí fica cada dia mais complicado para os administradores de segurança identificar o que é um spam verdadeiramente e o que não é spam. Que é esse último ataque, vulnerabilidade do SMTP. Ele faz envio de e-mails, ele pega o seu servidor de e-mail para fazer enviar e-mails para outros lugares. Ele vai se utilizar do seu serviço. Códigos maliciosos, né? Coloca dentro dos e-mails, tem códigos e scripts executáveis que vão fazer outros ataques. Por exemplo, o Outlook Express é o campeão nesse tipo de problema, né? Ele executa automaticamente códigos ali dentro e você nem pediu para fazer nada, né? Então, procurem navegadores, procurem configurá-lo para não executar esse tipo de códigos automaticamente, ok? Comprar bancos de dados, né? Nós temos aí outro tipo de problema muito sério, né, professor Cláudio, que é o spoofing, né? É verdade. Explique para nós o que é esse nome. É do Smurf, spoofing, Snoopy? Não. Tem a ver com ele ou não? É mais ou menos por aí, não sendo, né? Na verdade. Então, o spoofing, a gente acabou falando dele meio que sem querer, porque eu não sei se vocês fizeram uma relação, vocês vão acabar fazendo até o final da aula. As vulnerabilidades, as ameaças, os ataques que nós estamos conversando aqui, eles são categorizados claramente em duas grandes classes. Uma é a classe dos programas que são distribuídos ou autodistribuídos pela internet, que são esses que o professor Evandro acabou de falar e que nós tratamos no vídeo lá do Comitê Gestor da Internet, que são os vírus, os spams, os spywares e keyloggers e tudo mais, né? E outros, essa é uma grande categoria de vulnerabilidade, que geram ameaças e que, obviamente, geram ataques. Agora, outra categoria são aquelas categorias que dizem respeito a falhas em protocolos, da pilha de protocolos que gere ou que administra a internet, que no caso é a pilha de protocolos amplamente conhecida por nós, do meio, como a pilha TCP/IP. Não é? Você já estudou isso, você lembrar lá atrás, você vai vir na sua cabeça. Então, quando a gente fala de spoofing, por isso que aqui, ó, observa aqui na transparência, tem uma lupa que mostra ali IP. Né? Então, o que é o IP spoofing? Nós falamos ainda agora de DNS spoofing, que era o quê? A falsificação de um endereço de DNS. Só que a falsificação de um endereço de DNS acaba recaindo, querendo ou não, em cima de quê? Da falsificação de um endereço, de um endereço IP. Porque o DNS não resolve, a função do protocolo DNS não é resolver um nome no seu respectivo IP. Então, na verdade, quando você falsifica um DNS, você está falsificando um endereço IP de um DNS. Então, acaba sendo IP spoofing do mesmo jeito. Tá? Agora, como é que funciona o IP spoofing? Funciona, a palavra spoofing quer dizer falsificação. Então, na verdade, é você, está aqui o malandro, né? Se fazer passar por outro, é a falsidade ideológica computacional. Vamos dizer assim, né? Então imagina o seguinte, é como se você dissesse assim, olha, o meu computador está configurado aqui para só acreditar, só receber mensagens ou informações daquele outro computador que está bem ali, que eu estou vendo, você não está vendo, mas tem um computador ali. Então o meu computador, que é este aqui, só recebe dali, certo? Aí chega o malandrão aqui e faz com que o computador dele, que está ali no outro canto ou na outra sala, fica difícil, né? Ele vai se fazer, melhor dizendo, passar por esse aqui. Ele vai dizer assim, ó, bom, primeira coisa que ele tem que fazer para o spoofing funcionar, ele tem que dar um jeito, de alguma forma, usando uma técnica qualquer, normalmente conhecida como flooding, que é inundação de requisições, para fazer esse camarada parar de responder. Na hora que ele parar de responder para a rede, ele lá, o tal do atacante, começa a mandar mensagens para esse aqui, dizendo que é aquele. Como é que ele faz isso? Manipulando o cabeçalho do protocolo IP. Basta ele fazer lá uma programação, você tem que programar, e dizer assim, ó,
Vou preencher o protocolo. Então, o cabeçalho, IP de origem, igual ao IP do computador autorizado. IP de destino, igual ao computador que eu quero atacar. E manda para esse. Acabou. Esse aqui vai receber e vai pensar que a mensagem é lícita. Vem do computador que ele reconhece como válido, como confiável. E daí para frente, a combinação disso gera problemas tão grandes, mas tão grandes, que a gente vai discutir em aulas posteriores, e a gente espera até tentar ver se faz alguma prática em cima disso, só que essa prática envolve, obviamente, programação, mas a gente vai ver como. Nós estamos tentando estudar, aqui a equipe da disciplina está tentando estudar para ver se colocam algum esquema para você visualizar o impacto que isso pode causar numa rede de computadores. Beleza? Que é a falsificação do endereço IP. Como todas as aplicações na internet são baseadas desse protocolo IP, se eu consigo falsificar IP, eu falsifico tudo que tem para cima. Aí você imagina, né? Toda e qualquer conexão na internet pode ser, então, falsificada. E aí, como é que você vai saber quem é verdadeiro e quem é falso? Fica difícil, não é? Vamos para frente. Bom, uma outra característica, uma outra vulnerabilidade ou ameaça importante é o tal do sniffer. Olha só, até que ponto essa ferramenta pode ser considerada uma ameaça à segurança computacional? Por que está escrito isso aqui? Sr. Evandro, por que está escrito aqui? Eu arriscaria dizer que a gente só escreveu isso aqui porque o sniffer é uma ferramenta que pode ser usada para administração também, né? Porque o que é sniffer? Se eu bem me lembro, né, quando termina com ER aqui é porque é uma personalização, né? Então isso aqui é um cheirador. A tradução disso aqui, se eu pudesse traduzir, é um cheirador. Então é um camarada que fica cheirando a rede atrás de informações que estão por ali trafegando. Ora, eu posso usar isso para o mal, porque eu posso estar querendo saber o que é que os camaradas estão conversando no MSN, o que é que eles estão trocando de mensagem, qual é a senha e login que está passando ali pela rede e tudo mais. Ou eu posso, como administrador de rede, tentar capturar o tráfego para saber o que é ou quanto de informação está sendo passada naquela rede, está saindo ou entrando daquela interface, daquele host, para que a gente possa, então, dimensionar a capacidade da rede. Então, o sniffer é uma ferramenta computacional para uso de gerência, mas pode e é usada muitas vezes para capturar informações para poder ser usadas depois em possíveis ataques. Lembra? O sniffer é caracterizado... Vou fazer uma pergunta a você. Isso aqui é um ataque passivo ou ativo? Você vai me responder isso no fórum. Aula passada, que ao contrário do que o professor Evandro disse, não foi ontem, foi semana passada. Lembra disso? É ativo ou é passivo? Né? Então me responda isso no fórum, né? Quem responder lá vai ter, na verdade, uma resposta surpresa lá, uma atividade surpresa. Responda pra gente, tá certo? Vamos pra frente então. O que é que nós temos mais, professor Evandro? Temos ainda sobre o sniffer, que diz o quê? É preciso utilizar algumas ações para detectar e eliminar os cheiradores, tais como ifconfig em sistemas Linux. Cara, é o seguinte, como é que você elimina um cheirador? Primeiro, como é que você faz um cheirador, um sniffer, atuar? Você tem que tornar a tua interface, tem que colocar a tua interface no que a gente chama de modo promíscuo. O que é modo promíscuo? O nome está dizendo, né? Recebe tudo. Tudo entra. Né? Então a interface normalmente só entra coisas, né? só entram informações em uma interface, se ela não for promíscua, destinadas a ela, certo? Agora, se ela estiver em modo promíscuo, por isso que eu digo, essas palavrinhas são tudo palavrinhas derivadas do mundo real, né? Então, olha só, interface em modo promíscuo. O que é isso? É porque ela tudo que está passando lá entra nela. Então ela é promíscua ao extremo. Então, para que o cheirador possa cheirar, é preciso que, onde ele esteja executando, a interface esteja em modo promíscuo. E se estiver em modo promíscuo, a gente precisa, então, tirar de modo promíscuo. Como é que tira? Através de ferramentas do próprio sistema operacional. Beleza? Vamos para frente, então, onde nós temos mais uma transparência sobre o sniffer, que falamos o quê? Como é que você consegue resolver isso? Colocando mecanismos de criptografia, ou então utilizando suítes ao invés de hubs. Isso aqui, o professor Evandro se lembra muito bem disso lá da época da Secretaria de Educação, que não é bem verdade, né? Não é bem verdade.
em função de se colocar somente switch, a gente sabe que o sniffer continua funcionando, mediante algumas alterações, mas continua funcionando. Mas a criptografia é um bom caminho.